Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Maravilhoso estar aqui esta noite na igreja em Sara para participar desse culto tão lindo, tão maravilhoso, onde estamos sentindo a presença de Deus. Amém? Agradecer o pastor Cirso, nosso companheiro, que permitiu estarmos aqui esta noite para cooperar com a igreja, o seu filho evangelista Joabe, e rever os irmãos que do nosso tempo que trabalhamos aqui. Temos alguns irmãos que ainda estão conosco esta noite no culto, servindo ao Senhor. Quero que Deus continue abençoando o pastor, a igreja de Sara, e que os senhores continuem firme, servindo ao Senhor. Amém? Esta caminhada, esse trajeto de vida espiritual, meus irmãos. Nessa caminhada nós precisamos de uma coisa importante na nossa vida que nós não podemos dispensar nem perder. É a presença de Deus na igreja. Amém? E é o que nós estamos sentindo essa noite aqui, a presença de Deus. Os louvores que sobem em adoração a Ele, que os irmãos cantaram aqui, a orquestra tocou. Isto é lindo de ver e participar e sentir Deus falando conosco através da palavra dos hinos dessa noite. Eu quero vos convidar para lermos a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 ao 17. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura desse texto sagrado. Êxodo 33, versículo 12 ao 17, diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Disse-lhe, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém? Glorioso Pai, nós estamos na tua presença nessa noite, Senhor, com uma responsabilidade de trazer a palavra de Deus à igreja do Senhor aqui reunida. Fala conosco através da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco. Usa-nos nas tuas mãos para a tua glória e para a edificação da tua igreja, Senhor. Abençoa este povo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Sente, meus irmãos. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa sentirmos a presença de Deus e saber que o Senhor está conosco, que Ele nos guarda, não só na igreja, mas no trabalho, onde trabalhamos, na nossa casa, por onde andamos, viajando pelas estradas. Nós sabemos que estamos seguros, porque o Senhor está conosco. A oração de Moisés revela a sua preocupação e a sua confiança em Deus. A sua preocupação porque ele sabia do trajeto que ele tinha pela frente, da responsabilidade na condução do povo de Israel, e ele sabia tudo o que ele tinha para enfrentar ainda naquela trajetória de conduzi-lo até tirá-lo da terra do Egito. Não era fácil. Moisés, ele lutou bastante para não ir. Ele questionou com Deus, falou das suas impossibilidades, falou das suas fraquezas, de tudo aquilo que ele achava impossível. Mas o Senhor falou muito forte com ele. Deus fez de tudo para Moisés fazer aquele trajeto. Ele dividiu a sua vida em 3 etapas. Foram 3 etapas na vida de Moisés. E na última etapa, os últimos 40 anos de vida de Moisés, foi conduzindo Israel.
A presença de Deus, meus irmãos, é a revelação da sua glória. O verso 18 diz: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. E é o que faz a diferença. Amém? Um culto sem a glória de Deus não tem muita graça. Nós precisamos da sua glória. E a glória do Senhor sempre está no culto. A Bíblia diz que quando Deus se manifestou na vida de Saul, ele foi transformado em outro homem. 1 Samuel capítulo 10 e verso 6 diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Amém? Foi o que aconteceu conosco quando entramos na igreja. Amém? O Espírito do Senhor veio sobre nós. Aleluia, e nós fomos transformados em outro homem. Você foi transformado em uma outra mulher. Tudo que você fazia de errado não faz mais, eu também não faço, porque o Espírito do Senhor entrou na nossa vida e nos transformou. E daquele dia em diante, nós não sabemos mais caminhar nessa jornada espiritual sem a presença de Deus. Podemos ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter posição social, ser o que for dessa vida, mas como crente, sem a presença de Deus, é impossível. Nós não temos mais como caminhar, até porque não somos daqui. Estamos aqui por um período de tempo, daqui a pouco nós vamos embora. E é exatamente nessa caminhada, nessa trajetória, nesse pedaço de estrada, que nós precisamos que Ele esteja conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus na vida do povo de Israel fez a diferença na travessia do mar naquele dia. Foi a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse assim, vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E ele disse assim também: eu estarei convosco. Estou convosco todos os dias. Estarei até a consumação dos séculos. Estou convosco. Amém? A sua presença precisa estar na igreja. Não sei se você já se apercebeu essa noite de que o Senhor está aqui. Está com você aí. Quando você entrou na igreja, dobrou o joelho, você pode pressentir e sentir que Ele está ali, que Ele está ao teu lado. Quando você subiu na orquestra para tocar e tomou o teu instrumento na mão, você não está aqui por um esporte, você está aqui como uma pessoa comprometida, responsabilizada. Veio para adorar ao Senhor, não veio para cooperar com o maestro, simplesmente com o pastor da igreja, não. Veio porque tem um compromisso com Deus. É um servo de Deus, é uma serva de Deus, e está aqui para adorar o Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja, meus irmãos, é conhecida pela presença de Deus. Amém? Nossos cultos, louvado seja o nome do Senhor, pela presença de Deus nos nossos cultos, pelo movimento pentecostal, pelas línguas estranhas, profecias, curas divinas, etc. Isso é normal para a igreja. Quando isso não estiver acontecendo, nós nos preocupamos. Amém? Preocupamos muito, porque a presença de Deus realiza essas coisas maravilhosas. É Ele que opera e que faz a presença dEle é que faz essas coisas preciosas. No Evangelho de João capítulo 14, versículo 23, nós lemos assim, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Ele está aí? Ele está aí? Quem mora aí? Quem mora aí? Quem mora aí? Quem mora aí? É Ele. Nós viremos e faremos nele morada. O Senhor sabia que sem eles morando em nós, nós não teríamos condições de sobreviver espiritualmente, de viver uma vida espiritual que viesse agradar ao Senhor. E é por isso que Ele disse: eu estarei convosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presença de Deus na nossa vida, aleluia, que nos faz diferente do mundo. Amém? Você não vai se sentir bem. Se você quiser se igualar ao mundo, você vai se sentir muito mal, porque quem está dentro de você, aleluia, Ele vai sempre falar forte contigo e dizer: não é assim, você não é do mundo. Você
pertence ao reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, a presença de Deus na nossa vida é o que nos faz diferente do mundo. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 4 e versículo 6. Diz assim, guardai-vos, pois, fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só esse grande povo é gente sábia e inteligente. Verso 7 diz assim, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegado como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Amém? Você sente isso quando ora? Você percebe que quando você dobrou o joelho para orar, Ele está ali? A presença dEle está ali. Eu li de um pregador que quando ele ia orar, ele colocava 2 cadeiras, uma para ele e uma para Jesus. Ele tinha tanta certeza que o Senhor estava ouvindo, que ele se ajoelhava nessa cadeira e ele tinha certeza que Jesus estava na cadeira do lado. Se você sente isso ou tem dúvida quando ora? Não tenha dúvida. Promessa. É promessa de Deus estar com você, cuidar de você, guardar você, abençoar você. É promessa e Deus não falha nas suas promessas. Aleluia. Ele cumpre as suas promessas. Meus irmãos, em primeiro, a presença de Deus fez a diferença entre o povo de Israel e os profetas de Baal. O profeta Elias, que orou para que não chovesse, a situação ficou muito difícil quando Elias orou e pediu que não chovesse, porque a crise era muito terrível entre o povo de Deus, entre os inimigos, e ele orou para que não chovesse, e a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E agora Elias, Deus mandou que ele desse uma sumida por algum lugar, porque o rei estaria à sua procura para matar, para destruir, porque o rei disse que Elias era o culpado daquela situação. Elias andou por ali um pouco de tempo, como o senhor conhece a Bíblia, mas de repente um profeta oculto que estava por ali, que o rei tinha confiança nele, ele disse para o Elias, se encontrou com Elias e disse: Elias, por favor, o rei está à tua procura, ele anda à tua caça, e você tem que dar um jeito de escapar. Ele disse: não, hoje eu preciso falar com ele. Nós vamos nos encontrar hoje, e eu preciso provar para ele que a presença de Deus faz a diferença. Eu preciso provar para ele que Baal não é Deus e que Jeová é Deus. E nós vamos ter um encontro e vamos marcar essa reunião. E se encontraram, discutiram. Elias ficou firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E foram para o Monte Carmelo. Naquela reunião muito poderosa, estavam os profetas de Baal. Estava Elias, o servo de Deus, que tinha certeza da presença de Deus. Você precisa ter certeza. Você não pode ter dúvida de que o Senhor está contigo. Amém? Você precisa ter certeza. Elias tinha certeza que Deus estava com ele. E foi lá no Carmelo. Quando prepararam o altar de Deus que estava quebrado, eles tinham destruído, o altar de Deus estava quebrado. Elias consertou, mandou consertar o altar, juntou tudo prontinho e disse: agora, o Deus verdadeiro, Ele vai marcar aqui a sua presença, e nós veremos a diferença, quem é Deus dessa nação, quem é Deus dessa terra. E os profetas oraram primeiro de Baal, clamaram, choraram, se cortaram, sacrificaram, suplicaram, e não houve nada. E o Elias disse: então tá bom, agora nós vamos orar. Ele consertou o altar e orou ao Senhor, poucas palavras, e o fogo de Deus caiu sobre o altar e consumiu o altar. A vítima consumiu a lenha, consumiu o holocausto, consumiu a água que estava ali. E eles tiveram que gritar que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, a presença de Deus continua fazendo a diferença. A igreja não pode dispensar de forma alguma, em culto nenhum, a presença de Deus precisa estar no ensaio do coral, no ensaio da orquestra, no ensaio da banda, no círculo de oração. Isto é algo espiritual, e o Senhor precisa estar conosco aqui nas reuniões, porque tudo que se faz dentro desta igreja se faz para Deus.
e a presença dele é indispensável. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus fez a diferença no ministério do profeta Daniel. Aleluia, a presença de Deus fez a diferença no ministério do profeta Daniel. Daniel foi levado para aquela nação, e a Bíblia diz que ele foi levado na última etapa de judeus que foram cativos para Babilônia. Daniel foi levado para lá. Daniel era de uma família sábia, inteligente, uma pessoa importante, só que Daniel era crente. Amém? Que bom quando você é doutor e é crente, e lá no consultório você consegue fazer a diferença. Quando você é um advogado e é crente, e lá você consegue mostrar a diferença. Aleluia. Seja o que você for, engenheiro, qualquer outra formação que você tenha, mas que Deus esteja com você. E Daniel se destaca no reino e causa inveja nos governos do seu tempo, nos ministros da sua época, nas autoridades constituídas do país. Ele causa inveja, e eles procuram uma ocasião para acabar com a vida de Daniel. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não acharam nada na vida de Daniel, então eles foram procurar exatamente na religião de Daniel. Você é crente? Amém? Você pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Amém? Que já está nesse Brasil há mais de 100 anos? Ou você está procurando uma comunidade que abriu a porta por ali para não morrer de fome, teve que colocar o nosso nome? Pastor, acontece isso sim. Sai daqui para não morrer de fome, abre ali na esquina e coloca o nome de Assembleia de Deus Independente, seja lá não sei do que for. Daniel era crente, muito crente. Ele disse: não, vamos procurar na religião dele algum defeito, alguma coisa. É claro que eles iam encontrar. Lógico, se ele procurar defeito em você, eles vão encontrar na tua religião, porque você é crente, você serve a Deus, você se veste, calça, anda diferente, você tem uma posição espiritual. Além de tudo nesta vida, você pertence ao reino de Deus. Você é um cidadão do céu que mora na terra, mas você não é daqui. Você está indo embora para lá. Eles acharam ocasião na religião de Daniel. Eles disseram: olha, esse rei, esse homem aqui, ele não serve os nossos deuses, não. Ele tem uma outra religião, ele ora, ele busca a Deus. E o rei aí inventou uma coisa ali para que Daniel fosse pego por eles, e pediu que não devíamos orar. E Daniel, que orava, continuou orando, né? Continuou orando 3 vezes ao dia. Ele orava, e eles apanharam exatamente na igreja do Daniel. Daniel era um homem muito crente. Aleluia. E eles acharam Daniel e resolveram levar para o rei as queixas. O rei resolve jogar Daniel na cova dos leões, porque era a sentença determinada por ele. Só que Daniel foi porque Deus é poderoso, meus irmãos. Aleluia. E Deus é tremendo, é maravilhoso. A presença de Deus faz a diferença. E quando Daniel está na cova dos leões para morrer, esperando para ser morto pelos leões, o anjo do Senhor desceu na cova para fechar a boca dos leões e não deixar que eles viessem para destruir Daniel. E a Bíblia diz que no outro dia, o rei não dormiu naquela noite, não aceitou orquestra, porque ele amava Daniel, ele queria livrar Daniel, mas as leis eram difíceis. E quando ele chegou na cova dos leões e gritou: Daniel, porventura o teu Deus tenha te livrado, ele disse: vive, ó rei. O Senhor Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu estou aqui. Deus, a presença de Deus, meus irmãos, faz a diferença. O mundo pode se voltar contra você, mas eles não vão conseguir, porque Deus vai fazer a diferença na tua vida, pela tua fidelidade, pela tua honestidade, porque você é uma pessoa cristã que serve ao Senhor. Daniel venceu e foi glorificado o nome de Deus. E o rei veio a criar leis para que o Deus de Daniel fosse respeitado. A presença de Deus faz a diferença no ministério de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Amém? Deus faz a diferença.
Eles procuraram uma ocasião para destruir exatamente. O rei faz uma estátua muito grande e ele pede que por 30 dias não se adorasse nenhum deus, só a estátua que ele levantou. Entrou outra vez na religião do servo de Deus. Eles tinham uma religião, eles serviam a Deus. Eles tinham uma doutrina maravilhosa, costumes lindos e belos eles tinham, aleluia. Eles tinham bons costumes e de maneira alguma eles iriam trocar por maus costumes dos mundanos, que não tem a presença de Deus. E eles não adoraram. A estátua foi levantada, a orquestra tocou, eles não se dobraram. E aí vieram dizer: ó rei, tem 3 moços aqui que eles não adoram o nosso Deus. A orquestra tocou e eles não dobraram o joelho. O rei foi lá falar com ele, chamou os 3 e disse: é de propósito que vocês estão fazendo isto? É de propósito, sim senhor. É de propósito. Nós não vamos adorar a estátua. Se vocês não adorar, a sentença é uma só. O forno vai aquecer mais e vocês serão jogados lá dentro. Não tem problema, rei. Não necessitamos de te responder. O nosso Deus a quem nós servimos vai nos livrar. E se Ele não nos livrar do forno de fogo, nós vamos continuar adorando a Ele e não o teu Deus. Amém? E a presença de Deus faz a diferença, meus irmãos. Eles foram jogados, sim. Foi aquecido mais o forno, jogado eles lá dentro das labaredas de fogo. Só que quando os 3 caíram, o Senhor desceu lá. Amém? O Senhor desceu lá e ficou junto com eles. E o rei olhou e disse: ué, nós jogamos 3, tem 4, e a semelhança do quarto é diferente desses homens. Parece que não ser um ser natural. Claro que não. É o Senhor que estava ali. A presença de Deus faz a diferença na nossa vida. Aleluia. Quando nós oramos, buscamos ao Senhor, as situações podem se agravar contra nós, só que ali é a hora de Deus mostrar a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Aleluia. Tiraram aqueles moços da fornalha. Nem cheiro de fogo tinha na vida deles. A doutrina deles, o conselho da igreja deles era muito fiel. Aleluia. Não tem cheiro de imundo na igreja de Deus. Não tem cheiro de pecado. Não tem não. Porque a igreja de Deus é muito fiel. Ela paga o preço, mas serve ao Senhor. Aleluia. A presença de Deus faz a diferença na vida de José no Egito. Glória a Deus. José teve uma trajetória complicada na sua vida. Desde novinho na sua casa. Entre os seus irmãos, ele foi muito perseguido. Porque José era um menino crente. Ele cresceu crente, José. Ele nunca se desviou. E Deus falava com ele como fala com você, crente. Amém? Deus dava sonhos para José. Você já teve sonhos de Deus na sua vida? Eu tive sonhos há muitos anos atrás que nunca esqueço, porque eram sonhos de Deus. Aleluia. E José teve sonhos maravilhosos. Contava para os seus irmãos, contava para seus pais. Eles ficavam meio preocupados com José, mas não precisaria se preocupar. Então a trajetória de vida de José foi muito difícil. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado naquela cova, foi vendido para os egípcios, ficou na casa de Potifar, passou pela prisão, teve preso porque foi caluniado, teve preso José lá na prisão. Interessante, Deus era com José na prisão. Amém? Não, o diabo não vai conseguir contra você. Faça o que quiser, Deus está com você. Ele cuida de você. Ele até pode permitir que você vá para a prisão. Ele pode até permitir que algumas coisas que você não gosta aconteça com você, mas Ele está ali. E a Bíblia diz que ele se destacou no presídio. Lá na prisão, José nunca foi um preso comum. Interessante. Ele foi sempre um preso diferente, um preso especial. Um preso com regalias, né? Um preso com regalias, aleluia. Ele nunca precisou de tornozeleira. José nunca precisou de tornozeleira. Nunca precisou ser amarrado no tronco. Lá na prisão, o carcereiro chamava José e ele fazia parte de um grupo de pessoas que ajudavam, que trabalhavam. E lá ele interpretou o sonho do padeiro e também do copeiro. Quem? José está preso lá.
Deus faz a diferença. A presença de Deus na nossa vida faz a diferença. Eu queria que você guardasse no seu coração: a presença de Deus na minha casa, no meu lar, vai fazer a diferença. Meus filhos, meus netos, queria que você pensasse assim: meus filhos, meus netos, meu esposo, minha esposa, minha família vai ver a diferença, porque Deus está na minha casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. José provou para os seus irmãos que a presença de Deus faz a diferença. Louvado seja Deus. A diferença foi muito grande, não foi? Porque de repente a Bíblia diz que José é chamado pelo rei e é feito governador do Egito. Ele assume o governo. Gosto muito do verso 38 do capítulo 41, ou do capítulo 31 de Gênesis, que diz, que disse Faraó: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Amém? Parece que hoje em dia as pessoas, alguns irmãos da igreja, alguns crentes, parece que eles estão tão felizes porque ele quer que o seu patrão, que a sua patroa, que a empresa que ele tem e trabalha, o pessoal acha ele parecido com o mundo, parecido com os incrédulos, parecido com os mundanos. Ele faz tudo para ser meio parecido com eles, para disfarçar um pouquinho, para fazer um pouquinho disfarçado assim. Não faça isso. Seja crente cheio de Deus, cheio de vida, cheio de fé. Aleluia, glória a Deus. E o rei disse: acharíamos um varão como este. Olha aqui este varão. Por onde esse varão passou, meus irmãos? A trajetória da vida de José foi difícil, mas ele sempre, vamos usar uma expressão simples, ele sempre saiu por cima, porque o Senhor estava com ele. A presença de Deus faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a presença de Deus faz a diferença. O profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 18, diz assim: então outra vez vereis a diferença. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Não temas, você não precisa temer, você precisa continuar crente, servindo a Deus, cheio de fé. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar na empresa, no escritório, na tua empresa, ou como empregado, como administrador, ou administrado, não importa. Deus vai continuar te abençoando como obreiro, como pastor, como pessoa envolvida, integrada à igreja. A presença de Deus, meus irmãos, é insubstituível na nossa vida, e o Senhor está conosco. Quantos creem assim, digam amém. Vamos ficar de pé para orar. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus faz a diferença. E o Malaquias disse, o profeta diz assim, que então vereis a diferença. Sabe quando? Sabe quando que o mundo vai ver que você era diferente? Sabe quando eles vão ver? No dia do arrebatamento. Capítulo 25 de Mateus, versículo 6, não é? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aleluia. O ministério de Paulo, Paulo conseguiu provar que Deus, a presença de Deus faz a diferença. Ele conseguiu provar para os reis da sua época, para o império da sua época. Paulo, convertido, salvo, ele conseguiu provar para aquela gente que a presença de Deus faz a diferença. Eu gosto de ler Atos, eu gosto de ler o capítulo 16 de Atos e o versículo 23 a seguir, porque no verso 23 diz que eles foram açoitados, Paulo e Silas muito açoitados, cheio de vergonhas, eles foram presos. Levaram Paulo e Silas para a prisão. E a Bíblia diz no verso 25 do capítulo 16 que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam. Amém? Pastor, eu acho que eles eram da Assembleia de Deus, porque quem ora para cantar não somos nós. Esse pessoal aqui não ora para ensaiar? Claro que ora. O vocal que cantou bonito, primeiro vocês não dobram o joelho para orar, para depois ensaiar? Claro, porque a igreja é assim. Eu acho que Paulo e Silas eram da Assembleia de Deus daquela época, porque a Bíblia diz assim, eles oravam e cantavam, e os presos escutavam. O que os presos estão escutando de nós? Hein, queridos? O que os presos aí fora, presos pelo pecado,
presos pelo diabo estão escutando de você, na sua casa. Os seus vizinhos crentes, incrédulos, o que é que eles estão escutando? Os vizinhos do apartamento de cima, do apartamento de baixo, da casa do lado direito, do lado esquerdo, de trás ou da frente, o que eles escutam? A Bíblia diz que os presos ouviram Paulo e Silas cantar. Eu creio que eles diziam: estão loucos, todo cortado, sangrando, meia-noite cantando, entraram aqui agora, estão presos. Nós vimos eles entrar, passar na frente da nossa cela, todo cortado. Esses são loucos. Não, esses são crentes. Oravam e cantavam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Hinos a Deus. Hinos, como você canta hinos aqui. Hinos de louvor a Deus. Hinos maravilhosos. Todos cantavam. Todos ouviram eles cantar. E aconteceu 5 milagres naquela noite. Foi o maior culto evangelístico da história da igreja. Eu assisti culto de Bernardo Johnson, eu assisti grandes cultos de Takayama, eu assisti culto de Moro Cirulos, grandes evangelistas que passaram pelo Brasil pregando cultos tremendo e poderoso, mas nenhum desses cultos se compara ao culto de Paulo e Silas, 2 crentes presos, todo cortado, fizeram um culto tremendo. 4 ou 5 milagres aconteceram naquela noite. O primeiro milagre que aconteceu, o culto de Paulo e Silas foi tão poderoso, entrou no céu e provocou um terremoto. Amém? Um terremoto. Segundo milagre, abalou as portas do cárcere onde eles estavam. Abalou o cárcere. Terceiro, abriram-se as portas. Quarto, soltou-se a prisão de todos. Quinto, o carcereiro foi salvo. Você quer um culto melhor do que esse? É que a presença de Deus faz a diferença nos cultos da igreja. Nosso culto não é qualquer culto, meus irmãos. Não é apenas um cerimonial. É culto de louvor a um Deus que ouve, aceita e responde às nossas orações. Aleluia! Louvado seja Deus. E o carcereiro foi salvo. Ele quis se suicidar. Paulo disse: não faça isso. Todos estamos aqui. Ele disse: o que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem do Evangelho. Crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele levou Paulo e Silas para casa, lavou os vergões, deu comida, aleluia, e foi salvo e batizado. Por quê? Porque a presença de Deus faz a diferença. Ore, não dispense. Não, por favor, não dispense. Às vezes você dispensa por coisas simples dessa vida. Às vezes você dispensa a presença de Deus por nada nessa vida, por umas vaidades simples e coisa passageira. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Amém? Eu quero orar nessa noite por todos nós aqui. Vamos orar ao Senhor, dizendo: Senhor, nós queremos a tua presença. Fica conosco, Senhor. Tem alguém essa noite que precisa de oração? Quem sabe você está sentindo a necessidade de ter mais a presença de Deus na sua vida. Quem sabe você está enfrentando problemas, está com enfermidade, um problema sério na vida conjugal, na família, e você chegou a pensar, você não falou para ninguém, mas você chegou a pensar: parece que Deus não está comigo, parece que o Senhor não está comigo. Significa que você está dizendo: eu preciso da presença de Deus na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu emprego, na vida dos meus filhos, do meu esposo. Eu preciso da presença de Deus. Aleluia. Vamos orar essa noite. Tem uma irmã com 2 crianças, tem mais um irmão, mais uma pessoa que está vindo. Tem alguém essa noite que ainda não está na igreja servindo ao Senhor e sente necessidade: pastor, eu preciso da presença de Deus. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Quem sabe alguém que se afastou do caminho, venha para a frente, faça uma reconciliação esta noite e comece a sentir Deus na tua vida e na tua casa. Ele vai te abençoar. Nós vamos orar por você esta noite. Temos certeza que Deus vai abençoar a tua família. Talvez tudo que está acontecendo é porque você se descuidou um pouco, não se apercebe mais, não busca, não clama, não chora pela presença do Senhor. Por favor, dispense tudo dessa vida, mas não dispense a presença de Deus. Ele precisa estar ali. Aleluia. É Ele que cuida, Ele que abençoa, Ele que guarda. Vamos orar. Vou pedir aos obreiros que estendam as mãos e orem comigo. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus,
Oh glória, abençoa, Senhor, essas pessoas que estão aqui no altar, essas mulheres que estão aqui, esses homens que estão aqui no altar, servos e servas de Deus que estão aqui para receber a oração, Senhor, porque sentem que precisam mais da Tua presença gloriosa, da manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem abençoar as famílias desta noite, vem abençoar os casais desta noite, vem abençoar a mocidade, a juventude, as criancinhas. Deus abençoa esta igreja, guarda o nosso pastor querido, continua abençoando o corpo de obreiros, Senhor, que a presença do Senhor continue sendo sentida, percebida na igreja de Deus, e que a vitória seja completa, seja sempre completa. Derrame a Tua graça maravilhosa e opera milagre, meu Deus, na Tua igreja, na vida dos Teus servos, Senhor, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém.